Olá, seja bem-vindo ao canal Divinista em Aprendizado. Eu sou o Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. E Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like. Ajude a divulgar a doutrina de Deus. Compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Compreender-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Vamos a mais uma leitura de um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, reencarnação de Allan Kardec, que está sendo lido nos núcleos divinistas nas orações em conjunto. O Brasil tem a responsabilidade de levar a doutrina à frente com o termo da restauração, entregue por ele, Oswaldo Polidoro, concluindo o que Kardec começou lá na França, entregando o Espiritismo com a codificação, e ele mesmo retorna ao Brasil para concluir a tarefa messiânica de restaurar a doutrina de Deus entregue por Jesus. E concluindo essa obra missionária e messiânica, entregou o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, que é a Bíblia final, a última Bíblia entregue para a humanidade. Vamos a mais uma leitura de um condensado doutrinário deixado por ele. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Qual é a responsabilidade do Brasil perante o Evangelho Eterno, o de Deus, o divinista, o não falho, não omisso e, portanto, o aviso final de Deus a seus filhos, encarnados e desencarnados, lotados do planetas que chamais de terra? Eis o que Deus entregou por Moisés e Jesus e que seria completamente atraiçoado pela besta apocalíptica prevista no capítulo 13 do Apocalipse e que surgiu em 313 na cidade dos Sete Montes. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus o primeiro Pentecostes, o batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo a aparência de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns, e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do verbo exemplar ou Messias, e um novo Pentecostes, ou derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estude bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o Código de Conduta para Mundos e Humanidades. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia, na semana, para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres,
Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permiti a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão à vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguisse e matasse os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Adentrem agora ao conhecimento do santo mediunismo, mas através de Deus, por meio da Bíblia, e não de quaisquer outras fontes, de encarnados ou desencarnados, e o façam pensando na lei de Deus, porque o fator fundamental para o uso correto é limpeza de consciência. Cronograma de implantação da doutrina divinista. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generação da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão um sonho, e vossos jovens terão visões. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observe bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que foram indignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus 20, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potage mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo, depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as aorgas de ponta de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observem bem o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou alma, a realidade viva da doutrina no caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outra a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outro as interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, ainda alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12, 10. Imundos clericalismos, bastardos ismos, livreiristas dolosos e outros errados, gostaria que Deus não cumprisse suas divinas promessas. Entendam, pois, aquelas punições a virem, as previstas por Jesus e o Apocalipse. Aprendam com Deus. O documentário bíblico é de Deus. Não foi entregue por acaso, e nenhum crime contra ele virá a ficar impune. Os governos e aos pais cumpre ensinar. Jesus não veio para dizer tudo e proclamou: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Mas vieram Moisés na pessoa de João Batista e Melquisedeque na pessoa de Jesus, para repor no lugar o código de comportamento que manda respeitar
o princípio ou Deus, sua impoluta justiça, seus divinos dons distribuídos a seus filhos, seus inderrogáveis 10 mandamentos. E entendam bem, o respeito total a seus anjos, os espíritos seus mensageiros, que funcionam nos reinos da natureza e que também entregam ensinos e múltiplas graças aos temporariamente reencarnados. E isso, entendam, para que realizassem a divina civilização prometida em Isaías capítulo 11. Entretanto, com o surgimento da besta corruptora, tudo fracassou, tudo descambou para ateísmos, materialismos, corruptismos, idolatrias comerciáveis, discursos hipócritas, imoralismo e deprovações. Tudo isso em que está atolada a humanidade nesse fatídico findado segundo milênio. É ou não é verdade? Portanto, entendam bem, ao findar o segundo milênio, virão aqueles punitivos cataclismos previstos em Mateus, capítulos 24 e 25, os mesmos do Apocalipse, capítulos 17, 18, 19 e 20. Quem viria restaurar o que Deus entregou por Moisés e Jesus, ou o código de comportamento? Quem viria entregar o Evangelho de Deus, o divinista, o não falho ou incompleto, o prometido por Deus no Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6? Ou teria Deus de falhar em benefício de imundos clericalismos, bastardos ismos e livreirismos dolosos, recheados mais comprometedores ignorantismos e rasteiros mediocrismos, fabricantes de bobalhões ululantes? Os tenebrosos acontecimentos do findado segundo milênio farão lembrar aos que sobrarem as ovelhas de Deus, o que informa o livro Evangelho Eterno de Orações Prodigiosas, o que também vos entrega a divina síntese. Princípio, ó Deus, essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contêm todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas, ou Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Esta sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autonificação do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é a essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Pertence a Deus e a ninguém mais, ser o destinador do espírito da matéria, mundos e humanidades. E como ensina o simbolismo apocalíptico, ao Brasil cumpre vir a ser o vanguardeiro do que está previsto no capítulo 21 do Apocalipse, e com vistas ao que registra Isaías capítulo 11, a divina civilização a que foi atraiçoada pela besta apocalíptica. Que os governos e os pais ensinem a oração dos divinistas, a que faz entender o divino documentário bíblico profético. Oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, de jamais, propositalmente, vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, ó sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades.
Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, os mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. Aviso do Espírito da Verdade, assina o boletim Princípio Sagrado Oswaldo Polidoro, em sua última encarnação nesse planeta. Agradecemos a todos que nos acompanham aí no canal, na leitura de mais um boletim que foi lido no Zuco Divinista. Que Deus pague a todos, fiquem todos nas bênçãos divinas e até a leitura do próximo boletim. Que Deus ilumine e pague a todos.